Fala rapaziada, beleza? Rogério Lacerda e mais um vídeo para você nesse canal. E hoje nós vamos pro 11º episódio da nossa série de vídeos dissecando álbuns do Pink Floyd. Vou falar uma coisa para você, foi muito complicado estudar para falar sobre esse álbum, porque intimamente, pessoalmente, falou muito comigo. Eu já tinha muitas informações em relação a esse álbum, mas para fazer esse vídeo eu me aprofundei muito mais, vou dizer, a coisa é séria. Contextualizando, né? Semana passada falamos sobre o álbum Animals de 77 e a gente sabe que muito do que aconteceu para que o álbum The Wall viesse a ser concluído tem a ver com o que aconteceu em 77 e 78. A turnê do Animals foi uma turnê muito tumultuada. O Roger Waters ele não estava acostumado a fazer shows com uma quantidade muito grande de pagantes, tanto que em certa feita, eu acho que foi em Los Angeles, se eu não me engano, eles receberam o equivalente a 60 mil pagantes desconfiados. Ele e o Steve Rourke, que é o empresário da banda, era o empresário da banda na época, contrataram um helicóptero para sobrevoar o local e eles estimaram que tinha não 60 mil pessoas, mas 95 mil pessoas ali naquele local. E o que acontece? O Pink Floyd nunca trabalhou com uma banda de abertura. Era sempre eles como atração principal e pronto. E até o Wish You Were Here não tinha essa coisa de shows megalomaníacos que eles faziam. E o que aconteceu? As pessoas iam para o show, né? Um local gigantesco que comportava até 90 mil pessoas, e até o show começar eles bebiam, eles consumiam drogas, desmaiavam, e na hora do show estava todo mundo chapado, o que contribuía para que o show não fosse do jeito que a banda esperava. Tanto que nos últimos shows o David Gilmour estava tão estafado que ele deixou o Snowy White fazendo o encore final do show. Ele ficou atrás da mesa enquanto a banda lá improvisava um blues, né? Fazendo um bluesinho durante 30 minutos, porque o David Gilmour não aguentava mais a pressão e o estresse de fazer um show na turnê In The Flash de 77 para 78. E o Roger Waters muito menos. Naquela época ele descobriu que ele estava com hepatite, tanto que nós vamos falar mais à frente, quando ele, num dos shows, ele teve que tomar injeção porque ele não conseguia nem subir no palco, que ele se sentiu confortavelmente, né, inebriado quando ele tomou a injeção para conseguir fazer o show. Deu origem à música Comfortably Numb. As situações que aconteceram ali naquele período foram terríveis. E para piorar, depois que acabou a turnê, eles descobriram que uma empresa que eles estavam pagando para controlar a finança deles estava mascarando as perdas financeiras que eles tinham em investimentos de risco, como marcas de skate, consoles de videogame, hotéis, pizzarias, coisas que não estavam dando lucro, mas aquela empresa que eles pagavam para poder controlar a grana deles estava mostrando para eles o contrário. Só que depois que descobriram que eles estavam quase entrando na falência, eles tiveram que se mudar para a França, porque eles foram aconselhados do seguinte: todo aquele inglês que não é residente no país, ele não é obrigado a pagar os impostos na Inglaterra. E eles tinham começado a gravar o próximo disco no Britannia Hall, na Inglaterra. Inclusive o Nick Mason já tinha feito todas as partes de bateria na Inglaterra, né? E como eles não queriam mais ficar pagando aqueles impostos, porque eles estavam à beira da falência, foram aconselhados o seguinte: ó, o próximo disco de vocês vão gravar no exterior, no caso na França. Porque o que acontece? O David Gilmour, entre 77 e 79, e o Richard Wright estavam gravando seus discos solo. David Gilmour gravando seu auto-intitulado, né, o seu nome,
David Gilmour, de 78, um descasso. E o Richard Wright gravando o Wet Dream, também em 78. O Nick Mason também estava com seus projetos lá, estava produzindo um monte de gente. E o Roger Waters ali enfiado com os seus projetos especificamente para o Pink Floyd. E ele apresentou para a banda na época duas demos. Uma demo falando sobre a história de um homem de meia idade que está em dúvida sobre a sua vida monogâmica. O que ele pensa? Eu não sei se a minha vida é melhor como um caminhoneiro na promiscuidade ou como um homem monogâmico. Era um dos temas de uma demo que ele gravou. E o outro era, segundo toda a sua experiência terrível que ele tinha na turnê ali do In The Flesh do Animals. Inclusive na situação que ele cuspiu na cara de dos fãs ali, um dos fãs que estavam ali em Montreal, né, na turnê In The Flesh. E a ideia dele, segundo um psicólogo que andava com ele e o Steve O'Rourke, que era o seu empresário na época, dentro da limusine, o Roger Waters falou, tão grande era a pressão que ele pensava em construir um muro em volta dele, separando ele da plateia. Penso eu, isso é uma coisa mínima, que na verdade o Roger Waters ele veio se tornar aqueles 3 personagens do disco Animals. Isso é uma coisa filosófica da minha parte, né? Ele que bate na parte da ganância, da coisa ditatorial, né? E de tornar as pessoas ovelhas. Eu meio que vejo o Roger Waters se tornar tudo isso. Tudo que ele pregava contra ali em Animals, ele acabou se tornando quando ele começou a criar o conceito de The Wall, que era realmente separar as pessoas do seu convívio. Ele queria se isolar. Tanto que o Richard Wright ele não conseguia compor nada dentro do que o Roger Waters queria. O Nick Mason já tinha gravado a bateria dele no Britannia Hall antes de se mudarem para a França. E o único que batia de frente com ele era o David Gilmour, porque o Roger Waters, na verdade, sabia que, liricamente falando, ele era um gênio. Mas musicalmente falando, inclusive se vê muitas entrevistas falando sobre isso, o David Gilmour era o cara que, por mais que ele não soubesse escrever, era o cara que entendia o que o Roger Waters escrevia. Quando você escuta todo o conceito de The Wall, quando você escuta a faixa do álbum, David Gilmour criou aqueles arranjos todos, o Roger Waters criou a melodia, a maioria das melodias com a letra, mas o David Gilmour ele criou todo o arranjo em volta daquilo tudo. Então o David Gilmour ele conseguia traduzir as letras em música, e é uma coisa que você vê muito bem encaixada. Só que o conceito era tão poderoso e tão grande para o Roger Waters que ele sabia que ele não poderia fazer aquilo sozinho. E ele sentia que o Richard Wright, o Nick Mason não poderiam contribuir com o trabalho, até porque o Richard Wright estava passando uma situação difícil com sua família, a separação. Ele precisava de alguém. Então a Caroline, a sua esposa, o que ela fez? Ela indicou para o Roger Waters um produtor canadense chamado Bob Ezrin, que na verdade ela trabalhou como secretária para ele que já tinha produzido aí o Alice Cooper, o Kiss, Lou Reed. Então era um cara que tinha uma experiência muito grande com produção. Então ela falou, Roger, por que tu não pega e bota um produtor? Porque até então o que acontece? O Pink Floyd, desde que tinha trabalhado com Norman Smith, nos primeiros discos, eles, a partir do término do trabalho com Norman Smith, eles colocavam a produção como Pink Floyd, produção do disco Pink Floyd. Só que agora isso tinha acabado. Então o Roger Waters decidiu realmente seguir o conselho da Caroline e chamou o Bob Ezrin para produzir o disco. Mas ele, cara, com esse estilo dele, com esse jeito dele, meio ditatorial, chegou pro Bob Ezrin e falou assim, ó, você pode compor o que você quiser, mas você não vai receber crédito nenhum por isso.
E ele apresentou, além desse tema, dessa demo, falando sobre o caroneiro de meia idade com problemas, né, de relacionamento com a sua família, ele apresentou também esse tema que ele já tinha conversado com Steve O'Rourke e com seu psicólogo sobre criar um muro que o separava do resto da sociedade. Na verdade, com o público, os fãs, porque o que o Pink Floyd estava acostumado? O Pink Floyd estava acostumado com shows em que a plateia ficava parada observando a banda tocar. O Pink Floyd tocava e o povo ficava uau, uau. Só que depois que a fama veio, cara, os estádios ficaram lotados e o pessoal não queria saber muito de ficar prestando atenção na letra. O negócio deles era... E o Roger Waters não queria mais isso. E o que acontece? David Gilmour e o resto da banda decidiu fazer o próximo disco baseado na situação do muro e esquecer essa parada do caroneiro. Então, como já viram, que não podiam mais gravar na Inglaterra, tinham que ficar pelo menos um ano fora da Inglaterra para não pagar os impostos. Gravar um disco e ganhar dinheiro com esse disco, foram para a França, gravar nesses estúdios em que o David Gilmour e o Richard Wright tinham gravado seus discos no ano de 78. Ali começaram a gravação. O Bob Ezrin, que era o produtor agora, contratado, né? Que o Roger Waters já tinha deixado claro para ele que por mais que ele contribuísse, ele não ia receber crédito nenhum em composição. Ele pegou e fez um roteiro com 40 páginas junto com o David Gilmour para fazer com que a história que o Roger Waters tinha apresentado com a demo de Bricks in the Wall, que o Bob Ezrin, né, sugeriu que se tornasse somente The Wall, ficasse uma coisa que não parecesse tão pessoal, porque ele falou assim: esse disco está parecendo mais uma autobiografia. Para que o público se identificasse com o material, eles tinham que tornar isso um pouco mais fictício, como se fosse um filme. A bem da verdade, o Roger Waters imaginava o Bricks on the Wall, que se tornou The Wall, como um disco, uma grande turnê de shows e um filme. Ele já tinha tudo isso em mente. Só que quando o Bob Ezrin lapidou tudo, a coisa começou a fazer mais sentido. E estavam eles agora na França gravando as músicas. E, cara, eu vou te falar, cara, é impressionante quando você entra dentro do material do The Wall, quando você começa a imaginar o que o Roger Waters pensou faixa a faixa, cara, desse disco. É uma coisa extraordinária, é uma coisa muito pessoal. Por mais que o Bob Ezrin e o David Gilmour tivessem transformado isso numa coisa não tão pessoal pro lado do Roger Waters, era uma coisa fantástica, cara. Quando você escuta, por exemplo, a primeira faixa, eu tenho que mostrar aqui para vocês o material que eu tenho, cara. Eu, na verdade, já tive esse disco em várias edições. A edição que eu tenho hoje é essa aqui, além do meu disco de vinil que não tá aqui agora. Mas eu tenho essa edição aqui, ó, formidável, cara. E é a primeira vez que eles trabalham desde o The Piper at the Gates of Dawn, que eles trabalham sem aí os esforços da Hipnosis do Storm Thorgerson. Aqui é o Gerard Scarfe, que inclusive ajudou muito no Roger Waters na concepção do disco, porque o Gerard Scarfe já estava desenhando as coisas que viriam estar aqui antes das letras serem totalmente compostas e bem escritas, bem separadas no roteiro do Bob Ezrin. Tem que dar os créditos ao Bob Ezrin. Ele tá aqui, né? Essa capa aqui não é a capa original. A capa original é só o muro. Aí você abre, né? Esse aqui não tem nada a ver com a versão original. Inclusive tem uma curiosidade. Na primeira prensagem do The Wall, nem o nome do Nick Mason, nem do Richard Wright se encontram, cara. Só depois que eles foram colocar. Olha a injustiça. Aí tá aqui o nosso encarte do disco, né? Aí sim entra aqui, ó, a imagem do Gatefold, que você vê, né, no disco, no LP.
que são as ilustrações do Gerard Scarfe, que representa o professor, a mãe e a esposa, e tudo aquilo que o Pink, que é o personagem principal dessa ópera rock, né, representam aqui nesse desenho do Gerard Scarfe, grande ilustrador. Né? Aqui as informações do disco, coisa e tal. Não vem as letras nesse material, não vem as letras do disco, que faz muita falta. Mas é uma boa apresentação. Muito bacana aqui, ó. Aqui os discos, né? Disco 1. Aqui a remasterização de 2011 do James Guthrie. Vou falar sobre o James Guthrie já já. O disco 2. O que acontece? O tal do Brian Humphries, que tinha trabalhado com eles no Wish You Were Here e no Animals, o cara não aguentava mais nem pensar no Roger Waters, na banda. Ele estava estressado com a banda, ele não conseguiria fazer nenhum disco com a banda. O que a banda fez? Ela procurou o Alan Parsons. Alan, pô, cara, a gente sabe que você tá com o teu projeto aí, tá arrebentando. Dá uma força pra gente aí, porque a gente quer fazer uma ópera rock fantástica. O Alan Parsons não podia, né? Absorto com o seu projeto. Ele indicou o James Guthrie, que na época eles não conheciam, e com certeza o cara chegou para arrebentar. Só que ele pensou também que seria o produtor do álbum, ele não sabia que estava ali o Bob Ezrin também como produtor. E houve um problema ali, porque como eles estavam na França e o Richard Wright estava com problema de divórcio, eles tinham que apertar o prazo para fazer a gravação do disco e precisavam correr com a produção. E o Richard Wright, ele com seu problema familiar, ele com seu problema lá com seus filhos, porque ele tinha que estar na Inglaterra e na França, Inglaterra e França. E o Roger Waters falou, as férias da banda, a gente vai acabar com as férias da banda para poder adiantar o processo de gravação do disco. E o Richard Wright não aceitou. E o Roger Waters falou assim, então você não pode fazer parte do grupo de produção do disco. Ele falou, não, mas eu posso produzir também. Só que o que acontece, cara, ele falou que podia produzir e ele ficava no estúdio perambulando de um lado para o outro, não contribuía com nada. Diz a lenda que ele só ia para lá à noite, quando o Bob Ezrin e o Roger Waters não estavam, para fazer algumas coisas no teclado com James Guthrie pela madrugada. Mas o Roger Waters e o Steve Hurk, que era o empresário, estavam tão fulos com o Richard Wright pela falta de colaboração, e lá na frente o David Gilmour também concordou que ele não estava colaborando com nada. Chegaram e deram um ultimato para ele, mas o Waters que falou assim, cara, se tu não contribuir, eu vou transformar esse trabalho num trabalho só meu. Não vai ser mais Pink Floyd, vai ser Roger Waters. No final das contas, sem ter condições de fazer aquela queda de braço com o Roger Waters, David Gilmour, o Richard Wright falou assim, ó, tá, então eu tô fora da banda, eu só quero receber para terminar o álbum e fazer a turnê. E eles concordaram com isso, desde que a imprensa não soubesse que o Richard Wright agora era só um músico contratado, ele não fazia mais parte da banda. Olha que coisa terrível, cara. Um cara que contribuiu desde 67, 68 com a banda, agora estava como um músico contratado, cara. Por quê? Porque ele realmente não estava em condições de trabalhar com a banda. Quando você ouve o The Wall, depois de finalizado, você vê que poucas contribuições do Richard Wright tem, pouquíssimas. Mas vamos para faixa a faixa, que é uma coisa muito interessante, cara. Cada música tem um segredo. Inclusive essa primeira música aqui, In the Fresh, com acento, com ponto de interrogação, ela começa com o final de Outside the Wall, a música que termina dando aquela sensação do Dark Side of the Moon, que começa com a batida do coração e termina com a batida do coração, criando
uma sensação de looping, né? E a mesma coisa aqui. A In the Flash, a primeira faixa, ela começa com o final de Outside the Wall. Uma música fantástica. Aqui quem toca o órgão, inclusive, não é o Richard Wright. Quem toca o órgão aqui é um cara chamado Fred Mandel, que foi contratado para ajudar o Richard Wright, já que o Richard Wright estava com um bloqueio criativo. Diz as más línguas que o Richard Wright só funcionava quando o Roger Waters colocava pressão. É uma música fantástica, cara. Entra com aquela cadência de notas ali que o David Gilmour cria ali em The Flash. Quando acaba toda aquela fanfarra que entra a voz do Roger Waters falando "So yeah, told ya, my like to go to the show", com aquela batida da bateria parecendo um coração, indicando que ali estava nascendo uma criança, cara. É uma música que ela meio que denomina, ela demonstra que um show está acontecendo, da mesma maneira que ela demonstra o nascimento de Pink, que é o personagem principal, né? Baseado, entre aspas, na vida do Roger Waters. Eu tenho aqui um pensamento meu de que talvez seja mais na vida do Syd Barrett do que na vida do Roger Waters. Roger Waters ali tem aquelas coisas sobre o pai dele, mas o Roger Waters não se entregou tanto e não passou pelas situações que o Syd Barrett passou, que parecem bem evidentes nesse disco. É uma música fantástica, cara, uma música extraordinária. E o que acontece nesse disco, cara, esse disco aqui, ele liricamente, cara, ele é mais poderoso do que musicalmente. Porque musicalmente falando, o Wish You Were Here e o Dark Side of the Moon podem ser considerados musicalmente muito mais poderosos do que esse aqui. Mas liricamente falando, esse disco aqui, ele é extraordinário. E tá em The Flash, com poucos versos, volta de novo aquela base de guitarra ali do Roger Waters, do David Gilmour, com Nick Mason e o Richard Wright fazendo piano, enquanto o Fred Mandel faz o órgão, aquele som daquele avião, né? O avião caindo, só que ao invés de você ouvir o avião se chocando, tu escuta o nascimento de uma criança através de um choro. Aí tu vai ainda pra Thin Ice, cara, uma música fantástica ali, com a voz agora do David Gilmour interpretando o papel da mãe. Uma música com piano muito bacana. E ali o David Gilmour usando sintetizador, além da voz principal do começo, primeiro verso. Depois o Roger Waters com a voz muito mais amarga, áspera. É um disco que tem uma profundidade tremenda. Se você for prestar atenção em tudo que esse disco fala, tu entra até em depressão, porque é uma coisa muito profunda, né? E depois de todas as frases ali que o Roger Waters fala ali, aquele tom amargo dele, entra novamente um riff de guitarra meio parecido com In The Flash, muito parecido, porque na verdade, como é um disco conceitual, o The Wall é um disco conceitual, tudo combina um pouco, as coisas parecem um pouco umas com a outra, mas o David Gilmour, como eu disse, ele entendeu o que o Roger Waters queria falar com seus versos, né? E o solo de guitarra, cara, que você vê em Thin Ice parece realmente um gemido de dor que traz na letra de Thin Ice. E para completar ainda vem Another Brick in the Wall, Part 1, que vem com aquela guitarra com delay que você conhece muito bem, né, cara? E aquela a voz do Roger Waters falando: "Daddy, what you leave behind for me?" O que você deixou, papai, para trás para mim? Você que morreu na guerra, o que ficou para mim? É uma coisa muito triste, muito deprimente, muito terrível. E daí o conceito do álbum vai seguindo, vai entrando aquela música The Happiest Day of Our Lives, os dias mais felizes da nossa vida, aquele helicóptero lá, que dá sequência a um professor, né? É um ditador que traz as crianças para aquele regime do sistema educacional vigente na Europa na época, lá na Inglaterra, que o Roger Waters senta o pau ali, uma fanfarra espetacular que culmina na música Another Brick in the Wall Part 2, que é a música de maior sucesso desse disco, virou single
arrebentou e tem histórias interessantes a respeito dessa música. Essa música, o Bob Ezrin, que é o produtor, né, claro, do disco, junto com David Gilmour e Roger Waters. O disco é produzido pelos 4, se incluir o James Guthrie, que era o engenheiro e coprodutor. O Bob Ezrin viu um potencial de música pop para essa música, o David Gilmour não via, o Roger Waters tão pouco. O Bob Ezrin falou pro David Gilmour: vai para uma discoteca e fica lá uma noite lá e escuta o lance lá. O David Gilmour foi, cara, e escutou aquele bate-taca, tum. Ele voltou dizendo: cara, eu não gosto disso, eu não gosto disso. Mesmo assim, o Bob Ezrin foi, convenceu a banda de fazer aquela batida de disco. O Roger Waters criou aquele baixo que é icônico, né? E o que acontece? A banda estava ali na produção, o Bob Ezrin teve a ideia de chegar, estava achando que o verso estava muito pequeno. Ele fez uma coisa interessante, ele duplicou a voz ali do David Gilmour e do Roger Waters, colocou exatamente com a mesma frequência e na mesma sobreposição, a ponto de você confundir a voz dos dois ali, os dois que cantam, né? Roger Waters e David Gilmour. A música Another Brick in the Wall, parte 2, né? Se confundem a voz dos dois. Mas o Bob Ezrin, não satisfeito, chegou com um amigo dele que era engenheiro musical e falou: cara, eu quero um coral de crianças. Ele entrou em contato, esse amigo dele entrou em contato com um cara que regia um coral de crianças numa escola inglesa, e ali fizeram mais uma parte da música com crianças cantando, para ficar com o efeito de como se fosse um monte de crianças. Fizeram 12 sobreposições dessa música, né? Dizem que as crianças não ganharam nada a não ser depois um disco. Cada uma ganhou um disco The Wall e a escola recebeu 1.000 libras, né, para usar conforme quisesse. O Bob Ezrin mostrou o trabalho pronto para o David Gilmour e para o Roger Waters, ficaram assombrados, né, com o resultado final, a ponto do Roger Waters, cínico e debochado, do jeito que ele ia falar assim: é tudo que se espera de um produtor, isso que você fez, né? Ele não dá o braço a torcer, cara, esse cara é fogo. E tava ali um solo que o David Gilmour fez com uma Les Paul de prima, o solo de Another Brick in the Wall, fez de prima, música fantástica. E depois daquele solo maravilhoso entra Mother, cara. Mother é uma letra que ela é fantástica, cara, fala sobre uma mãe super protetora, a mãe que, cara, tá ali a criança, entre aspas, uma criança que tem várias dúvidas na sua vida. O Roger Waters toca o violão, né? O David Gilmour toca um violão de 12 cordas. Aqui não é a bateria do Nick Mason. O Nick Mason não consegue tocar essa música. Chama o Jeff Porcaro, baterista do Toto, para fazer a bateria de Mother, porque o Nick Mason não conseguiu fazer a bateria. E os teclados não foi o Richard Wright quem fez. O teclado quem foi o Bob Ezrin, aquele órgãozinho, né? Que tem Mother, quem fez é o Bob Ezrin. É uma música fantástica, uma letra que fala do filho fazendo questões, fazendo perguntas à mãe, e a mãe, que no caso seria o David Gilmour, respondendo algumas coisas em relação à política e à sua vida sentimental. Uma música fantástica. Aí depois vamos pro lado 2, o primeiro disco, que entra Goodbye Blue Sky, cara. Música fantástica, cara. Música fantástica, muito boa, cara. Com David Gilmour fazendo tudo. David Gilmour toca baixo, toca teclado, toca guitarra, canta, faz as harmônicas com aquela letra maravilhosa e super sentimental. Cara, quem não conhece essa música, cara, é de chorar. Goodbye Blue Sky. Inclusive a criança que fala no começo da música é o Harry Waters, filho do Roger Waters, né? Que tá fazendo aquela voz. Mom, there's no plane up the sky. É o filho do Roger Waters fazendo essa voz, é muito bacana. Dali a gente segue pro disco, não dá para falar que são 26 faixas. Dali a gente vai para Empty Spaces, que é fantástica. Ela é cortada, ela é uma música muito maior, mas o pessoal da Columbia achou que ela estava grande demais, ela teve que ser editada. Você vê a edição dela inteira no filme e você vê também a edição dela inteira no show de 90, né? The Wall, Live in Berlin.
a versão original lá inteira, que você vê ela cortada. E depois vem Young Lost, composição também do David Gilmour com o Roger Waters, David Gilmour fazendo aqui, tocando guitarra, tocando baixo. Inclusive a maioria das músicas nesse disco, não sei se você sabe disso, o David Gilmour que toca o baixo na maioria das músicas. É uma música fantástica, o David Gilmour canta rasgado rock and roll, uma coisa fantástica. Young Lost é uma música maravilhosa aí. O Roger Waters faz a harmônica com ele no refrão, mas o David Gilmour aqui é quem manda, ele que dita. E até uma entrevista, se eu não me engano, foi o Bob Ezrin que fala: o Roger Waters é o cara da letra, mas musicalmente nesse disco quem manda é o Gilmour, ele que carrega tudo nas costas, e você percebe isso porque é um dos maiores trabalhos do Gilmour em questão de guitarra, né? Fantástico. Daí nós vamos para a música One of My Turns, né? Vem Don't Leave Me Now, Roger Waters cantando com aquela tristeza, aquela coisa terrível, aquela depressão. Another Brick the Wall, parte 3, e aqui ele falando, né, o Pink, já como um músico consagrado que anda com grupos, que acabou de ser chifrado pela sua mulher, está em depressão, ele constrói, ele termina de fazer o muro ao seu redor e se isola totalmente, dizendo que não precisa de nada. Em seguida nós terminamos aí o disco 1 com a música Goodbye Cruel World, né, que você conhece muito bem, um disco formidável, cara. E nós vamos aí para o disco 2 que já começa com Hey You, cara, uma música extremamente curiosa, uma música muito bacana, o David Gilmour tocando ela com violão de aço, muito bacana, ele que começa as primeiras frases. E depois que ele canta, entra uma coisa muito interessante, entra o Roger Waters e ele termina na primeira parte falando sobre minhocas comendo seu cérebro. Aí o James Guthrie, que foi contratado para ser um engenheiro de som, ele usa uma furadeira elétrica para fazer aquele barulho, enquanto o Richard Wright faz aquele barulho, aquele som parecido com sonar de Echoes. Tu escuta um barulho como uma furadeira. É o James Guthrie com a furadeira elétrica fazendo barulho, simulando minhocas comendo o cérebro de alguém, cara. É uma coisa incrível, cara. Os caras são gênios, cara. Música fantástica. Inclusive, para mim, é o melhor trabalho de teclado do Richard Wright nessa música. Aliás, no disco inteiro. Música fantástica. Aí, em seguida, nós vamos Is Anybody Out There? Que é uma música que, né? Ali o Pink já está perguntando se tem alguém lá fora que pudesse ajudar. David Gilmour não consegue fazer essa guitarra, e ele chama um cara chamado Joe DeBlaze, não sei se eu estou traduzindo certo, mas pronunciando certo, a pessoa da patrulha da pronúncia me corrija. É Joe DeBlaze que faz o violão, esse violão meio espanhol aí nessa música aí, no Is Anybody Out There, que é muito bacana. Que aí a música vai passar para Nobody Home, que é uma música que eu gosto muito, cara. Nobody Home eu acho muito bacana. Essa música, ela praticamente tá fazendo citação ao Syd Barrett, né? Quando fala do Hendrix Spears, a fase que o Syd Barrett usa aquele cabelo meio, como é que eu vou dizer assim, com aquele permanente do Jimi Hendrix, cara. Entre outras coisas, essa música é muito bacana, a letra, o Roger Waters faz uma interpretação muito bacana, e quem toca o piano aqui é o Bob Ezrin, né, o Richard Wright. Como diz o James Guthrie, o Richard Wright só aparecia para compor alguma coisa, fazer alguma coisa de teclado na madrugada, quando o Roger e o Bob Ezrin estavam lá. A música fantástica, Nobody Home. E depois vem Vera, que está fazendo uma citação, uma cantora, Vera Lynn, né? Que na Segunda Guerra Mundial tinha uma música conhecida, We Will Meet Again, nós vamos nos encontrar novamente, uma música muito conhecida no período da Segunda Guerra Mundial. E o Roger Waters aqui nessa letra está citando essa cantora, Vera Lynn, que vai terminar agora em Bring the Boys Back Home, que também aí agora não é mais o Nick Mason fazendo as caixas da bateria, o Jeff Porcaro de novo, que era o baterista do Toto,
na época, Jeff Porcaro, que já faleceu. O Nick Mason novamente não conseguiu fazer, o Jeff Porcaro estava lá para salvar a pele do Nick Mason. E tem todo aquele coral Bring the Boys Back Home, com aquela bateria marcial, né, que você conhece, para desembocar na melhor música do Pink Floyd de todos os tempos, na minha opinião, Comfortably Numb, a composição do David Gilmour. Aí teve uma briga, o David Gilmour querendo fazer uma música mais seca, mais direta, e o Roger Waters querendo mudar as coisas, tanto que a música, o começo dela é em si menor. No que a gente ouve, o David Gilmour compôs ele com aquele começo, ela com aquele começo em mi menor. O Roger Waters mudou para dizer que ele tinha participação na composição, e o Bob Ezrin queria ali participar ali também com as cordas, com a orquestra, que ele chamou Michael Kamen, também falecido Michael Kamen, grande colaborador do Pink Floyd posteriormente, para fazer ali orquestra. E realmente Comfortably Numb é uma música fantástica, você conhece. Só que o David Gilmour fez o seguinte: tá, beleza, vamos botar orquestra, mas na hora dos solos eu não quero. Na hora dos solos eu não quero orquestra. Então toda vez que entra o solo dele, os solos mais espetaculares da história do rock, na minha opinião, tanto o primeiro como o segundo estão nessa música, Comfortably Numb. E ali o David Gilmour arrebenta, cara, uma coisa fantástica. A música dentro da música, Comfortably Numb é um exemplo de música perfeita em toda a história da música, nesta dimensão e nessa realidade. Aí continuando, agora nós vamos para o Show Must Go On, a única música que o Roger Waters não participa em nada, só na letra. David Gilmour toca tudo novamente aqui, e você sabe que nesse disco tem participação de 2 integrantes do Beach Boys, né? Esqueci o nome dos caras agora, perdoe aí, mas tem 2 integrantes do Beach Boys participando. E vem novamente In The Flesh, agora sem um ponto de interrogação, já que o Pink, totalmente alucinado com o efeito de drogas, né? É bom dizer que a Comfortably Numb, ela é baseada na experiência que o Roger Waters teve quando ele teve que tomar uma injeção com medicamento para que ele ficasse entorpecido para conseguir fazer um dos shows lá da turnê do Animals, né? Não sei se você sabe disso. Se não sabe, estou te falando agora. E tá em The Flash agora, o Pink, né? O personagem, né? Que é praticamente o personagem do Roger Waters, o Pink, né? Autobiográfico, talvez. Ali como um ditador louco. Você vê essa letra, né? Depois vem aquela música espetacular, Run Like Hell, que é uma composição do David Gilmour com o Roger Waters também, que o David Gilmour mandando muito bem naquela guitarra. O David Gilmour aqui, ele capricha demais, cara. Tá tudo na mão dele, a parte musical tá toda na mão dele. Roger Waters entregou a letra, o conceito junto com o Gerard Scarfe, o roteiro do Bob Ezrin, mas quem manda musicalmente é o Gilmour. Não tem outro, não tem. É o Gilmour que manda musicalmente aqui. Waiting for the Homes, que são as minhocas, né, do cérebro, mais uma faixa. Depois vem Stop, vem The Trial, que agora é a consciência do Pink, né, julgando os seus atos. Uma composição do Roger Waters dividindo com uma pessoa de fora do Pink Floyd, Bob Ezrin, divide a composição aqui. In The Trial, uma fanfarra, uma coisa bem teatral que você sabe muito bem. E termina o disco aí com Outside the Wall. São muitas informações, cara, é muita coisa. E o disco é lançado aí em novembro de 79, o disco faz um sucesso tremendo de crítica, apesar da Columbia a princípio não ter gostado, ter batido de frente com Roger Waters, mas depois que o do Break the Wall Parte 2 fez aquele sucesso, eles tiveram que calar a boca, e até hoje é o segundo disco mais bem vendido do Pink Floyd. Tem muita coisa para falar sobre esse disco, são muitas informações. Vou ter que fazer outro vídeo para falar sobre os shows da turnê, que foi muito pequena. Eu acho que foram 30 shows em espaços que davam para no máximo 20 mil pessoas. E sobre o filme do Alan Parker, uma obra-prima, com o nosso Bob Geldof, cara, fazendo o papel do Pink aí, mas não dá para fazer tudo num vídeo só.
Então eu vou terminar aqui o nosso dissecando o álbum do Pink Floyd, mas eu vou fazer um vídeo falando sobre a turnê e falando sobre o filme. Beleza, galera? Forte abraço, são muitas informações, mas eu quero dizer uma coisa para você. Esse disco, ele é fantástico, cara. Não só, cara, musicalmente, mas liricalmente. Se você entrar dentro dele, você fica emocionado. Eu vou sugerir para vocês aqui uma playlist de vídeos de um canal chamado Virgin Rock Virgin. É uma musicista britânica que ela disseca o The Wall de uma forma que você até chora quando vê a mulher falando. Virgin Rock, a playlist The Wall Pink Floyd. Vai lá no canal dela e dá uma conferida, cara, porque ela disseca música por música, aquelas faixas pequenas. Ela faz um apanhado geral, musicalmente, liricamente falando, que tu se derrete, cara. Então, é um disco fantástico, cara. The Wall é um disco fantástico. Eu não dava muita bola para esse disco não, porque eu achava que era filler, muita música para encher linguiça, mas, cara, não é não. Cada música aqui tem um papel importante dentro dessa obra aqui. É uma obra completa. E com todo o problema de caráter que o Roger Waters possa ter, eu não estou falando da pessoa física, eu estou falando da pessoa jurídica. O Roger Waters é um gênio, cara. E com todo o problema que ele teve na turnê do Animals, ele conseguiu transformar esses problemas numa obra-prima, uma obra de arte. The Wall. Claro que se não tivesse a mão do Bob Ezrin, do James Guthrie e principalmente do David Gilmour, esse álbum não seria o que ele é. Tá bem, beleza, galera? Forte abraço, até um próximo vídeo, mas eu vou falar da turnê e vou falar do filme muito em breve, tá beleza?